Você já se sentiu invisível mesmo estando ali o tempo todo, dando tudo de si? A chaleira apitou baixinho, enquanto o aroma do chá de erva doce preenchia a cozinha. Meus pés descalços tocavam o piso gelado. Era mais uma manhã como tantas outras. Mas, por dentro, eu estava esgotada. Às vezes penso que não restou nada de mim, além dessa xícara rachada que insisto em usar. O tempo passou depressa, mas não sem deixar marcas. E mesmo com 3 filhos, mesmo sendo mãe, havia noites em que eu me perguntava se alguém realmente me via. Fui deixada grávida, aos 23 anos. 3 corações batiam dentro de mim quando ele disse que não estava pronto, que precisava viver sua vida. E foi embora, sem olhar para trás, sem perguntar se eu tinha com quem contar. A médica quase desmaiou quando viu o ultrassom. Trigêmeos, Dona Lúcia. A senhora vai ter trigêmeos. Saí do consultório em choque. Sentei no banco da praça em frente, abracei minha barriga e chorei. Não era só pelo abandono, era pelo medo. Como eu ia dar conta? Minha mãe já havia partido, meu pai não falava comigo desde que engravidei. E os amigos? Esses evaporaram. A vida ficou mais silenciosa do que nunca. Me lembro do primeiro berço que consegui. Era usado, com as grades soltas. Coloquei ele no meio da sala com um cobertorzinho azul. Dormi sentada ao lado com medo de que alguma coisa acontecesse com eles, mesmo ainda nem nascidos. Gatilho emocional principal: sentimento de invisibilidade. Mesmo quando a barriga crescia, ninguém me notava. Parecia que a cidade me evitava. Não tinha mais nome. Passei a ser aquela que foi abandonada grávida. Ninguém perguntava como eu estava. Ninguém perguntava se eu precisava de algo. E eu precisava de tudo. Mas principalmente de alguém que olhasse nos meus olhos e dissesse: você não está sozinha. Aos 7 meses, entrei em trabalho de parto. Foram horas. O hospital público lotado. Médicos correndo. A última coisa que lembro foi o grito: vai precisar de cesárea agora. Acordei com 3 chorinhos ao meu redor. 3. E nenhum abraço. Nenhum parabéns. Apenas o vazio de uma mulher partida em 4. Eu e eles. Dali em diante, minha vida se tornou rotina e sacrifício. 3 mamadeiras, 3 trocas, 3 choros diferentes que só eu sabia distinguir. Acordava no susto, dormia de exaustão. Passei a viver entre panelas, fraldas e medo. Houve dias em que não tinha o que comer. Lembro de colocar um pouco de farinha na água quente e chamar de mingau. Eles sorriam mesmo assim. E eu sorria de volta, fingindo não sentir culpa. Comecei a fazer faxinas. Levava os pequenos comigo. Deixava-os em cima de um cobertor no canto da sala, enquanto limpava o chão da casa dos outros. Via crianças com brinquedos caros, babás, e me perguntava: será que um dia meus filhos vão ter isso? Mas o mais doído era quando eu chegava em casa e não tinha ninguém para conversar, nem mesmo para dividir uma xícara de café. Me sentia um fantasma funcional, presente, mas invisível. Frases sensoriais. O cheiro do sabão em pó impregnava minhas mãos, enquanto o som do balde arrastando no chão me lembrava que aquele era mais um dia igual aos outros. À noite, o silêncio era tão alto que eu ouvia meus próprios pensamentos gritando. Pergunta reflexiva do capítulo: você já teve a sensação de fazer tudo por todos e, mesmo assim, parecer que não é vista por ninguém? Meus filhos cresceram, cada um com seu jeitinho. O Daniel, mais sério. A Júlia, meu furacãozinho. E o Caio, meu menino sensível. Eles brigavam, faziam bagunça, mas eram meu combustível. Só que conforme cresciam, algo começou a mudar. Passaram a me responder com mais impaciência, a querer estar menos em casa. Eu entendi, faz parte da adolescência.
mas não deixava de doer. Eles estavam indo embora aos poucos. E eu, voltando a ser invisível. Um dia entrei no quarto da Júlia para deixar roupas limpas e ouvi: "A mãe é boa, mas ela só reclama. Nem parece feliz com a gente." Aquilo me cortou, porque eu reclamava sim, mas era de cansaço. Nunca foi deles. Era do peso que carreguei sozinha. Era da saudade que sentia de mim mesma. Eu só queria ser ouvida, ser vista. Cliffhanger final do capítulo. Naquela noite, sentei no sofá com uma caixa de sapatos antiga. Dentro dela estavam guardadas as poucas cartas que escrevi para mim mesma ao longo dos anos. Como se quisesse lembrar quem eu era antes. De tudo. Mas o que eu encontrei dentro daquela caixa mudaria tudo. Você já teve a sensação de ser um fantasma dentro da própria vida? Naquela manhã, o sol entrava tímido pela cortina de renda da cozinha. O cheiro do café recém-passado se misturava ao silêncio pesado da casa. Eu me sentei sozinha à mesa, como fazia há anos, e reparei que meu reflexo na janela parecia mais apagado do que nunca. Os cabelos brancos que comecei a aceitar, as mãos marcadas pelo tempo e a ausência de qualquer barulho, nem risadas, nem passos apressados de criança, só confirmavam uma verdade que eu evitava encarar. Eu estava invisível, mas nem sempre foi assim. Eu tinha 23 anos quando me apaixonei por Ricardo. Ele era carismático, trabalhador, bonito e me prometia um futuro, um lar, um amor sólido. Eu acreditei, me entreguei. Quando descobri que estava grávida, o mundo parou. A alegria mal cabia em mim. Eu sonhava com um enxoval simples, noites em claro embalando um bebê e um companheiro ao meu lado dividindo tudo isso. Mas os sonhos não resistiram à realidade. Ricardo mudou. Não aos poucos. Foi de um dia para o outro. Quando contei da gravidez, ele congelou. Olhou para mim como se eu fosse um fardo. Disse que não estava pronto, que era cedo demais, que eu devia pensar bem antes de estragar a vida dele. No mesmo mês, ele arrumou as malas e desapareceu da minha vida. Fiquei ali, sozinha, grávida, sem renda fixa, sem apoio da minha família, que sempre torceu o nariz pro meu relacionamento com ele. A barriga crescia e junto dela, o medo de não dar conta, de errar, de não ser suficiente. Mas eu fui. 1, 2 e depois 3 vezes suficiente. Sim, descobri no 6º mês que eram trigêmeos. O médico me olhou com cautela, como se cada palavra fosse delicada demais para ser dita sem luvas. Eu chorei, de desespero, mas também de amor, porque ali, mesmo sem saber como, eu sabia que cuidaria deles, sozinha, do meu jeito. Meus filhos nasceram prematuros, pequenos, frágeis, com os nomes que eu havia escrito numa folha de caderno: Lucas, Lara e Léo. A maternidade me engoliu. Dias e noites viraram borrões. 3 choros, 3 mamadeiras, 3 roupinhas para lavar, passar, remendar e um só coração para dar conta de tudo. Não havia tempo para mim, nem espelho, nem descanso, só amor e cansaço. Conforme cresceram, fui me tornando um cenário de fundo. Eles pediam ajuda com o dever de casa, mas raramente perguntavam como foi meu dia. Eu os incentivava em tudo: escola, amizades, sonhos. Mas me sentia uma sombra na plateia. E o que doía não era apenas a ausência de obrigado. Era o silêncio, o olhar distraído, o fato de que ninguém mais me via de verdade. Você já teve vontade de voltar no tempo e fazer tudo diferente? Eu, sim. Queria ter gritado quando o Ricardo foi embora. Queria ter batido na porta dos meus pais e pedido ajuda. Queria ter chorado menos
escondida no banheiro, e mais abraçada com meus filhos no sofá. Mas eu fui forte. Fui tantas vezes forte que eles esqueceram que eu também era humana. Lembro de um aniversário meu, uns 2 anos atrás. A casa estava cheia. Música, risadas, primos e amigos dos meus filhos. Mas ninguém me perguntou o que eu queria fazer. Que sabor de bolo eu preferia? Que presente me faria feliz? Era como se eu fosse a responsável pelo ambiente, não a homenageada. Eu sorri, tirei fotos, mas por dentro me desmanchei. A solidão dentro do barulho é a mais cruel. Mesmo assim, continuei. Porque mães continuam. A gente engole mágoas junto com o último gole de café e pendura esperanças no varal junto com a roupa dos filhos. Mas naquela semana, algo começou a mudar. Pequenas coisas. Léo me abraçou antes de sair para a faculdade. Lara deixou um bilhete na geladeira. Mãe, te amo. Descansa hoje. Lucas chegou mais cedo e trouxe flores. Nada grandioso, mas foi como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse me enxergado de novo. Ainda assim, não desconfiei de nada. Na noite de quinta-feira, um envelope apareceu em cima da minha cama. Branco, sem remetente. Dentro, um convite escrito à mão. Sábado às 16 horas. Se vista como quiser. Hoje é seu dia. Não entendi. Achei que era brincadeira. Mas o cheiro do papel, aquele perfume doce que Lara costumava usar quando era criança, me deixou com o coração apertado. Algo estava acontecendo. Eu só não fazia ideia do quê. Mas eu não imaginava que aquele sábado guardava um momento que mudaria minha vida inteira. Sábado chegou. O relógio marcava 15h12 quando terminei de me arrumar. Escolhi um vestido azul que há tempos não usava. Ele me lembrava quem eu fui antes de me tornar só a mãe. Passei um batom suave, ajeitei os cabelos com cuidado e me olhei no espelho. Pela primeira vez em anos vi uma mulher. Não só a cuidadora, não só a cozinheira, não só a que resolve tudo. Vi a mulher que ainda existia ali dentro, pedindo para ser lembrada. Às 15h40, Léo apareceu na porta do meu quarto com um sorriso tímido. Mãe, posso te acompanhar? Assenti, surpresa. Ele me ofereceu o braço como um cavalheiro. Descemos juntos. No carro, ele não deu nenhuma pista. Apenas dirigiu com calma, enquanto a cidade passava pela janela como um filme mudo. Aonde estamos indo? Perguntei. Você vai ver, respondeu com aquele sorriso de quem esconde um segredo bom. Paramos em frente a um salão pequeno, mas decorado com flores simples e lindas. O portão estava aberto. No instante em que entrei, um nó subiu na garganta. Era como se aquele lugar tivesse sido preparado com todo o carinho do mundo. Luzes suaves, fotos antigas em varais de corda. E no fundo, uma faixa escrita à mão. Hoje é o dia de te ver, mãe. Lara correu até mim e me abraçou apertado. Lucas veio logo depois. Estavam emocionados. O que é isso, meus filhos? Perguntei, tentando entender. Mãe, Lara começou segurando minhas mãos. A gente cresceu vendo você dar tudo por nós. E a gente esqueceu de uma coisa. Que você também precisava ser cuidada. Lucas completou. Essa tarde é só sua, para te agradecer, para dizer o quanto a gente te ama. E para te apresentar alguém. Antes que eu pudesse perguntar o quê, uma senhora surgiu atrás deles. Baixinha, de cabelos completamente brancos, mas com olhos idênticos aos meus. Dona Iraci? Minha voz quase falhou. Ela sorriu. Um sorriso que rasgava o tempo e curava feridas que eu nem sabia que ainda sangravam. Sim, querida. Sou eu, sua mãe. O mundo girou. As pernas falharam. Precisei sentar. As vozes ao redor viraram um zumbido distante. Como assim? Minha mãe? Sussurrei. Ela se aproximou.
Pegou minha mão com delicadeza e disse: Eu nunca te esqueci. Te dei para adoção forçada quando era jovem, por pressão da minha família. Me arrependi todos os dias da minha vida. Mas agora, seus filhos me encontraram. Olhei para meus trigêmeos que choravam em silêncio. Lara disse: A gente queria te dar o presente mais impossível. Respostas. E a senhora? Léo completou: Mãe, a gente descobriu uma pista num documento antigo, que você deixou guardado. Procuramos por meses. E encontramos ela. Encontramos sua mãe. Eu estava em choque. Meu coração batia tão forte que pensei que ia desmaiar. Olhei nos olhos daquela mulher e vi minha história espelhada. O que antes era um buraco sem nome na minha infância, agora era um rosto. Um abraço. Uma chance de recomeço. Levantei e a abracei. Longamente. Choramos juntas. Foi como se o tempo tivesse dado uma volta completa. Duas mães, marcadas por escolhas difíceis, se reencontrando. Me perdoa, filha, por tudo. Ela soluçou. Me perdoa você, mãe, por ter te julgado em silêncio por tanto tempo. Respondi. Ali, naquele abraço, algo se reconectou, como se o amor que foi interrompido lá atrás tivesse finalmente voltado a correr livre. Naquela tarde, meus filhos não me deram só um momento de amor. Eles me devolveram minha história. Me devolveram um pedaço de mim que eu pensei que jamais encontraria. E eu percebi. Por mais que a vida nos torne invisíveis por um tempo, o amor verdadeiro sempre encontra uma maneira de nos enxergar de novo. Naquela noite, depois de tudo, a casa parecia outra. Os meninos tinham ido dormir cedo. Eu fiquei na sala, sentada com uma xícara de chá nas mãos, olhando o vazio com o coração cheio. O silêncio não era mais o mesmo. Era um silêncio diferente. Não machucava. Parecia um acolhimento. Como se, pela primeira vez em anos, eu tivesse conseguido respirar fundo. Mesmo assim, a cabeça não parava. Lembranças vinham em ondas. Os dias em que eu voltava do trabalho exausta. E ainda assim, passava horas tentando ajudar nos deveres de casa, as febres de madrugada, os boletos atrasados, os aniversários improvisados. E aquele medo constante de não ser suficiente. Não ter feito o bastante. Ter errado demais. Sabe aquela sensação de estar sempre um passo atrás do amor que queria dar? Era isso. Naquela noite, mais do que nunca, a solidão bateu. Mas não era a solidão da ausência. Era a solidão do tempo perdido. Do que deixei de viver como mulher, como filha, como eu mesma. Porque eu sempre precisei ser tudo ao mesmo tempo. E na pressa de ser mãe sozinha, eu me esqueci de ser filha. De olhar para dentro. De me cuidar. Peguei uma caixa antiga do guarda-roupa. A caixa onde guardo tudo o que ninguém mais vê. Cartões feitos à mão quando eles eram pequenos, com letras tortas e desenhos de coração. Recibos de consultas médicas que eu quase não consegui pagar. Fotos amareladas de aniversários que eu mesma organizei, com balões presos com fita adesiva e bolo feito na forma de pudim. No fundo da caixa, encontrei algo que quase me fez largar tudo. Uma carta que nunca entreguei. Era para minha mãe. Para aquela que, até ontem, era só uma ausência. Querida mãe, se um dia você existir, eu queria que soubesse que eu tentei. Tentei ser uma boa mãe mesmo sem saber o que era ter uma. Tentei amar com força, mesmo quando o amor doía. E se você me deixou, eu te perdoo. Porque hoje eu entendo o desespero que acompanha uma mulher sozinha. As mãos tremiam. O papel estava amassado com marcas de lágrimas antigas. Guardei de novo. Respirei fundo. Olhei pela janela. O céu estava limpo com uma lua enorme. E eu pensei, quantas mulheres como eu estão agora olhando o nada, tentando dar conta de tudo?
No dia seguinte, meus filhos me chamaram para conversar. Nos sentamos ao redor da mesa da cozinha, a mesma onde tantas vezes chorei escondido atrás de uma xícara de café. Léo começou. Mãe, a gente também errou. A gente cresceu e se distanciou. A gente te viu forte demais e esqueceu que você também podia cansar. Lara completou com os olhos cheios d'água. Você foi tão boa em esconder a dor que a gente achou que ela não existia. Eu tentei responder, mas a voz falhou. Só consegui dizer: eu só não queria que vocês crescessem achando que a vida era sofrimento. Lucas então se levantou e me entregou um envelope. Dentro havia algo que me fez tremer. Uma carta. Mas não daquelas cartas escritas para mim. Era uma carta escrita por mim, quando eles eram bebês. Meus filhos, hoje vocês têm apenas 6 meses. E eu não sei se estou fazendo certo. Mas estou fazendo com amor. Se um dia vocês crescerem e sentirem raiva de mim, prometam que vão ler essa carta antes de me julgar. Eu amo vocês mais do que qualquer coisa neste mundo. Eles encontraram a carta numa mudança, guardada entre os papéis do berço desmontado. Léo disse: Mãe, a gente leu essa carta dezenas de vezes. E foi ela que nos fez entender a mulher que você é. Por isso decidimos te ouvir mais, te enxergar mais, te cuidar mais. A emoção me engoliu. Vocês não têm ideia do que isso significa para mim. Lara então fez uma proposta. Toda terça à noite vai ser a noite da mãe. Só você escolhe o filme, o jantar, o que quiser fazer. Nada de trabalho, nada de resolver problema. Só você como mulher, como nossa mãe, mas também como alguém que precisa ser cuidada. Eu ri, chorando. Posso escolher novela das antigas? Se quiser, até programa de culinária repetido, respondeu Lucas. Foi nessa hora que eu entendi. Às vezes a conexão se perde, sim. A vida atropela, a rotina engole, os silêncios se acumulam. Mas o amor de verdade, ele espera. Ele se esconde, se acalma, mas nunca vai embora. Você já sentiu que sua família estava perto, mas emocionalmente distante? Pois é, às vezes a gente só precisa de um pequeno gesto para religar os fios invisíveis que nos unem. E ali, na minha cozinha, cercada por aqueles 3 corações que um dia couberam dentro do meu ventre, eu me senti inteira de novo. Mas o que eu não sabia é que ainda havia mais um segredo a ser revelado. Um que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre meu passado e sobre mim mesma. Aquela tarde começou como qualquer outra, mas o ar dentro da casa parecia diferente. Havia uma tensão silenciosa, um peso invisível que eu ainda não sabia como carregar. Léo chegou da escola com um envelope nas mãos. Parecia antigo, gasto nas bordas, com uma letra que eu não reconhecia. Me entregou com os olhos marejados, quase sussurrando: Mãe, acho que você precisa ver isso. A letra era delicada, quase tremida, como se tivesse sido escrita com o coração apertado. Ao abrir, um cheiro de papel velho, amarelado pelo tempo, tomou conta do quarto. Aquelas linhas escritas há décadas me olharam de volta, trazendo um silêncio mais profundo do que qualquer palavra poderia alcançar. Era uma carta, endereçada a mim, por alguém que eu tinha esquecido ou talvez nunca realmente conhecido. Minha querida, sei que este caminho não está sendo fácil para você. Abandonada, sozinha e grávida, eu não soube como ser a mãe que você precisava. Mas quero que saiba que o amor que guardo em meu peito nunca morreu. Espero que um dia possamos nos encontrar e curar as feridas do passado. A voz embargada quase quebrou a leitura. Meu peito apertava. Lágrimas brotavam sem pedir permissão. Eu nunca imaginei que aquela carta existisse, muito menos que encontraria em mãos dos meus filhos.
E ali, no silêncio da sala, o tempo pareceu parar. Por que agora? Por quê? E pensei, enquanto o cheiro do papel antigo se misturava ao ar quente daquele fim de tarde, foi Lucas quem quebrou o silêncio. Mãe, eles querem que você conheça alguém. Alguém que pode mudar tudo o que você pensa sobre sua história. Minhas mãos tremiam. O coração acelerado pedia calma, mas a cabeça parecia prestes a explodir. Então veio o convite. Um reencontro marcado, numa pequena casa do outro lado da cidade. Eu hesitei. O medo de reviver dores antigas me paralisava, mas os olhos dos meus filhos, cheios de esperança e amor, me deram a força que eu precisava. No dia marcado, o sol ainda estava tímido quando entrei na sala daquela casa. A porta se abriu e ali estava ela. Uma mulher mais velha, com os olhos marejados e um sorriso tímido, quase hesitante. Nos encaramos em silêncio. Um silêncio que dizia mais que 1000 palavras. As mãos trêmulas dela se estenderam e as minhas responderam. Era o toque de 2 mulheres que sofreram, amaram e sobreviveram. Eu nunca deixei de te amar, ela disse, a voz embargada. Eu engoli o nó na garganta e respondi com lágrimas nos olhos. Eu também te perdoei. Só agora entendo que perdoar é o que liberta. Os meninos ficaram em volta, observando aquele momento que parecia um milagre silencioso. O reencontro não apagou as mágoas, mas abriu portas para a cura. A carta, a voz embargada, os olhos marejados e o silêncio que falava mais que palavras. Tudo isso criou um novo capítulo na minha história. E você teria coragem de perdoar? Depois daquele reencontro, senti que algo dentro de mim se mexeu, se abriu. Algo que nem eu sabia que ainda estava fechado. A carta amarelada, o abraço silencioso, as palavras ditas entre lágrimas. Tudo isso não apagava o passado, mas libertava meu futuro. Nos dias que se seguiram, as visitas passaram a ser frequentes. Não éramos apenas 2 mulheres que se reencontraram. Éramos 2 mães, 2 mulheres que carregavam cicatrizes profundas e que agora escolhiam caminhar juntas para reconstruir o que o tempo tentou apagar. Lembro do cheiro do chá de camomila, que minha mãe trouxe naquela tarde em que finalmente sentamos para conversar, como se o tempo não tivesse existido. A casa pequena dela, cheia de fotografias antigas, lembranças que eu nunca tivera antes, foi o cenário perfeito para a reconstrução de uma relação que parecia impossível. Senti um misto de emoção e medo, porque abrir mão da mágoa é também abrir a porta para a vulnerabilidade. Mas o amor que pulsava nos olhos dela, e principalmente a curiosidade dos meus filhos, me mostraram que aquele era o caminho certo. Com o passar do tempo, minha mãe se tornou uma presença constante. Ela fez questão de aprender o nome de cada um dos meus filhos, de abraçar cada história, cada sonho, como se quisesse fazer parte do que até então tinha perdido. E eu que tantas vezes me senti invisível, que carreguei a culpa de ter criado meus filhos sozinha, que temi o julgamento e o abandono, agora sentia que finalmente pertencia a uma rede maior de amor. Percebi que o perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. O que parecia um final doloroso tornou-se um recomeço. Às vezes, a vida guarda amor onde só havia dor. Minha história de abandono e luta não acabou no silêncio e na solidão. Ela se transformou em uma história de coragem, resiliência e reencontro. Eu aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, a fé no amor e na reconciliação pode transformar vidas. Hoje vejo meus filhos crescerem não apenas com a minha força, mas com a história que finalmente nos uniu todos. E para você que me escuta agora, quero deixar uma reflexão. A vida nem sempre segue o caminho que imaginamos, mas o amor tem o poder de nos curar,
de nos unir, de nos fazer renascer. Você não está sozinha. Cada dor carregada, cada lágrima derramada, cada momento de solidão pode ser o começo de algo novo. O perdão é um presente que damos a nós mesmas, uma ponte que constrói um futuro cheio de esperança. E essa história, que um dia foi só minha, agora é um abraço para todas as mulheres que um dia se sentiram invisíveis, abandonadas, cansadas, mas que não desistiram de amar, porque o amor verdadeiro é assim, resiliente, imenso e capaz de transformar até as feridas mais profundas em luz. Se essa história te tocou de alguma forma, inscreva-se e compartilhe com quem precisa de esperança. Toda mulher merece uma segunda chance. Aqui contamos histórias que abraçam a alma.